noite a todos. Mais uma vez, hoje, ao vivo, para falarmos sobre algumas coisas a mais, sobre algumas linhas da Umbanda, para interesse comum dos médiuns e para que todos fiquem sabendo exatamente como é que a Umbanda trabalha e o porquê. Então, antes de mais nada, eu gostaria de avisar que nós estamos aceitando inscrições no canal, para que a pessoa possa, inclusive, acompanhar ao vivo, se for o caso, ou através do nosso Facebook no Templo de Umbanda, Sete Espadas da Mata. De qualquer maneira, são bem-vindos, assim como as perguntas que me foram feitas, uma delas perguntando o que era o chocalho que alguns caboclos usam. Então, só para informar, não é um chocalho. Aquilo chama-se maracá. E, por incrível que pareça, quando eles fazem o seu trabalho usando maracá, tem-se a impressão que todos os sons são iguais. Na verdade, não são. Um tem som de água, outro tem som de fogo, outro tem som de ar e outro tem som de terra. Então, dependendo do que o caboclo precisa descarregar no consulente, ele usa um ou outro. Se for chuva, se for água, se for fogo, se for ar, depende do que está com o consulente. E, ao mesmo tempo, ele emite um som característico da tribo a que ele era, enquanto encarnado, participante. Mas então vamos começar a nossa live de hoje. Claro que depois nós teremos uma aula só sobre os fundamentos e sobre tudo o material que são usados como guias, colares, enfim, vamos explicar pormenorizadamente. Mas, por enquanto, estamos falando das linhas de trabalho. Então, antes de mais nada, vamos pedir licença a nosso Pai Olorum, Deus Pai protetor e poderoso, ao Oxóssi, que é o Senhor da sabedoria e do conhecimento, que nos traz sempre inspiração, aos nossos orixás, todos eles que estão sempre nos acompanhando, aos nossos anjos, guias e todos os protetores, e todos aqueles que estejam no astral e queiram conosco participar dessa live. Permissão para então iniciarmos. Permissão concedida. Então, vamos abrir a nossa live de hoje falando dos trabalhos de Umbanda com os pretos velhos e com as crianças, que na Umbanda nós chamamos de erês. Então, iniciando com os pretos velhos, são muitas as correntes ou linhas espirituais e trabalhos práticos. Tem os pretos velhos de Angola, os pretos velhos de Nagô, os pretos velhos da Bahia. São então várias linhas, dependendo da etnia a que esse preto velho, quando encarnado, pertencia. Mas são conhecidos pelos nomes de seus criadores e, geralmente, são espíritos que viveram sob o rigor do cativeiro. Quando encarnados, pertenceram a várias etnias ou povos africanos que foram trazidos para o Brasil à força. Aqui tiveram que se submeter ao serviço escravagista, né? Foram escravizados e viviam sob a orientação dos seus patrões e dos seus capitães de mato na base do chicote e da chibata. Não é necessário falar sobre isso, porque todos nós, ou a maioria de nós, conhece as atrocidades que foram feitas nessa época escravagista no nosso país, e não só do nosso país,
mas na América do Norte também teve, na Europa, com certeza. Então, e na própria África, onde eles ainda até hoje são escravizados pelos poderes e governos ocultos. Bom, eles não tinham direito nenhum, viviam debaixo da sanha dos capitães do mato e dos capatazes das fazendas. Eram obrigados a trabalhar de sol a sol nas maiores e piores atividades. Não tiveram uma vida melhor ou melhor que os nossos índios e foram escravizados sob ameaça sempre. Então, vejam vocês, quando a gente fala que houve a escravidão dos negros, mas houve a escravidão dos índios também, que não é tão falada, tão comentada, porque foi muito pior a dos negros. Os índios ainda tiveram, por sorte, o comando dos jesuítas, que nem todos eram tão maus assim. Mas os negros não, os negros foram realmente escravizados e vendidos como animais para a sanha dos senhores, para trabalhar nas fazendas de cana, de café, de algodão. Era um trabalho muito duro. Havia exceções, às vezes, quando o negro era muito forte ou muito bonito, que eram separados e tido tratamentos melhores e que eram usados para engravidar as negras escravas, para que assim os senhores de fazenda tivessem mais escravos sem necessidade de gastar dinheiro, porque eles faziam a criança nascer e desde pequenininho eles trabalhavam de sol a sol. Então, foi uma crueldade que não tem tamanho e de que até hoje nós, na nossa história, nos envergonhamos desse pedaço. Inclusive, a entidade que é o nosso mentor na parte de Pretos Velhos, que é nosso pai Quenguelê, ele foi um desses reprodutores. Até o dia em que ele viu que, apesar de ser muito bem tratado, ele era conivente com as maldades dos senhores de engenho. E aí, então, quando ele estava beirando os 40 anos, ele não quis mais ser reprodutor, se negou a isso. E foi, por causa disso, sofreu vários vingança do próprio capataz. E tendo depois até perdido um dos pés para poder sobreviver. Porque ele fugiu da corrente, preferiu perder um pé e saiu. E foi um dos que fugiram e viveu até não sei quantos anos. Mas deve ter tido na época, segundo as contas dele, pelo menos uns 50 a 40 filhos colocados nas escravas. Ou seja, ele também participou de novos escravos. Então, por isso, hoje ele vem muito humilde, vem trazendo a sua sabedoria e a sua humildade, que é uma das características da linha de Pretos Velhos. Então, continuando, a vida dos negros escravos era muito triste, porque eram obrigados a renunciar às suas próprias famílias e ocultar suas crenças religiosas. Mas, se tudo era difícil, mesmo assim, eles não perderam a fé e tampouco deixaram de lutar pela vida. É um dos exemplos que eles nos dão quando incorporados. Esse período escravagista forjou
e modelou espíritos fortes, perseverantes, resistentes e exemplares, que na maioria não se entregaram ao ódio. Claro que nem todos. Pelo contrário, alguns desses espíritos conseguiram até perdoar seus algozes e assim conseguiram a iluminação. Enquanto que outros ainda vibravam, e até hoje ainda alguns vibram, vingança, ressentimentos e ódio. São espíritos obsessores que ficam presos nas fazendas e perseguem seus antigos patrões e suas famílias, que passam a ser encarnados novamente. Esses espíritos tornam-se obsessores dessas famílias. Muitas das vezes, dessas fazendas que nós fazemos as visitas, ou que são compradas, não raras vezes nós somos chamados a limpar essas fazendas e tentar encaminhar os obsessores que ali moram espiritualmente, e que deixem a família em paz. Porque hoje são outras pessoas. É que, para eles, essas pessoas que hoje são encarnadas, muitas vezes foram seus antigos patrões. Então, os espíritos que conseguiram desenvolver sentimentos de perdão e essa nobreza de compreensão do seu karma, é que hoje vem trabalhando na linha dos pretos e pretas velhas na Umbanda. E assim nos passam suas mirongas, seu conhecimento, tanto sobre as ervas como sobre as simpatias, e nos dão a prova de humildade e paciência. Humildade e caridade são as características mais marcantes desses espíritos trabalhadores. O arquétipo do preto velho na Umbanda mostrou-se a todos poderoso, amoroso e o sábio, ocultando por trás do jeito simples de falar. Então, muitas vezes, nós temos pessoas que tiveram também, enquanto encarnados, vivendo na Europa ou na América do Norte, e que foram algozes desses espíritos, e hoje, para poder se resgatar seus karmas, vem também como pretos velhos, trazendo a sabedoria europeia também. Então, esses espíritos, na maioria das vezes, assumem essas características para se redimirem de erros, falhas e pecados. E, portanto, há também espíritos que não foram escravos ou índios em outras vidas, mas, através dos arquétipos de pretos velhos, também fazem essa simbologia para poder estar em paz consigo mesmo, para sua evolução espiritual. Porque quando vem como preto velho, vem para fazer a caridade em nome de Jesus. Tanto que eles já descem dizendo: Deus seja louvado. Porque eles trabalham exatamente como Jesus ensinou. Ama teu próximo como a ti mesmo e perdoa. Se baterem numa face, oferece a outra. Difícil, né? Mas esses pretos velhos, esses espíritos que trabalham como pretos velhos, conseguem isso. Então, esse arquétipo foi criado pela espiritualidade para que todos tivessem a oportunidade de ajudar e afastar
principalmente o preconceito e o racismo que existem e que precisam ser eliminados da humanidade. Alguém pode perguntar, por quê? Por que tem que vir como um preto velho? Olha, as conquistas políticas de igualdade racionais são importantes. Mas a maior importância será sempre conseguida através dos pretos velhos. Através do amor e da caridade espiritual, pois nasceram da aceitação da presença negra como fator modelador da religiosidade de milhões de pessoas e espíritos marcados por doutrinas racistas. Temos, na linha de pretos velhos, muitos espíritos da Segunda Guerra que eram racistas ferrenhos e que hoje estão trabalhando na linha de Umbanda para resgatar esse seu racismo. E vem pregando a igualdade, que é mais importante. São espíritos convertidos. Porque muitas vezes esses espíritos racistas de outras épocas foram levados. Infelizmente, houve, na Segunda Guerra, quando houve essa hegemonia, que só espíritos brancos eram raça pura e ariana, que eram os bons. Então, não foram só os judeus que foram descartados, mas todas as outras raças. Ou seja, não era branco, não servia. Dá para entender? Só que eles foram levados, tiveram um líder mago negro muito carismático e que tinha o dom de arrastar a multidão. Não só a multidão, como em outros países também. Mussolini foi seguidor dele. Então, Rússia foi um dos seguidores. Então, vocês imaginam, foi disseminado essa raiva, essa diferença, e dizer que só os brancos puros arianos que eram os escolhidos de Deus, os escolhidos para governar o mundo. E, infelizmente, essa sementinha ainda existe. Ainda existe. Muito dentro de nós. Às vezes disfarçada, mas existe. Então, a Umbanda não fundamentou suas linhas de trabalho em espíritos isolados, mas o fez sobre espíritos fortes, porque são a essência do que melhor cada povo tem. Então, trabalham como preto velho, brancos, negros, asiáticos, orientais, de qualquer outra etnia, que vem na forma plasmática de pretos velhos ou pretas velhas. E o preto velho, sábio, conhecedor e caridoso, simboliza a raça negra, que é a mais velha. Simboliza a sabedoria, que é a simplicidade da magia do benzimento. E a humildade, que é aqueles que, apesar das mazelas sofridas, extraíram dessa experiência terrível força e a caridade, que fora dela tem salvação. Como Cristo disse, amai os outros como eu vos amei. Não faça ao próximo o que não queres que faça a ti. Então, ou seja, se a gente fizer a caridade se voltará para nós. Se formos racistas,
essa energia também voltará para nós. Se formos preconceituosos, idem. Então, Zumbi dos Palmares simboliza o heroísmo e o orgulho de ser negro. Sem dúvida. Mas quem conquistou o coração dos brancos, dos amarelos, vermelhos, negros, mestiços ou caboclos, sem dúvida nenhuma, foram os pretos velhos e as pretas velhas. Porque não tem ninguém que vá num centro, que não converse com um preto velho e preta velha e sai feliz e contente. Sai amando a conversa, a psicologia, o conhecimento, o ombro amigo, ou até o colo. Porque muitas vezes as palavras deles são tão maravilhosas que a gente se sente acolhida no colo. E colo é que todo mundo precisa. Porque depois que a gente perde o colo da mãe, não tem muito colo para pegar, né? Então, nossa reverência a todos os negros que para cá foram trazidos à força, pois sem eles a Umbanda não seria como é, ecumênica, fraterna e aberta a todos, de qualquer religião. Nosso respeito, portanto, a todos os negros brasileiros ou não, que adotaram o arquétipo do amoroso preto velho e sempre a nos ensinar que o perdão é a melhor opção e que a caridade espiritual é o melhor caminho para a nossa evolução. Então, nesse momento, eu peço a bênção aos nossos pais pretos e às nossas mães negras, para que, a partir de hoje, a gente sinta cada vez mais eles perto de nós. Salve todos os nossos velhos. Que assim seja e assim será. Agora, aproveitando, vamos falar sobre as crianças na Umbanda, que é um mistério, né? Na Umbanda, nós temos a festa de Cosme e Damião, mas a festa de Cosme e Damião é apenas uma representação da linha das crianças na Umbanda, que nós chamamos de herês. A linha das crianças, cujos membros baixam na Umbanda, é de todas as linhas de trabalho a mais misteriosa. Como mais misteriosa? Porque esses espíritos que baixam nessa linha são eles que nos mostram ternura, inocência, argúcia, carinho e amor quando incorporados nos seus médiuns. O arquétipo não está ligado ao lado material da vida, pois uma criança não está apta intelectualmente, por mais inteligente que seja, a dar conselho a quem quer que seja. Então, muitas vezes, os consulentes vão aos centros e pensam que as crianças estão só brincando. Então, muitas vezes, quando temos trabalho da linha das crianças, o povo que normalmente vem em quantidade, às vezes vem menos, porque fala, são crianças. Então, eles vão brincar, vão comer doce, vão comer balinha.
nada disso não, meu bem. Esse arquétipo foi fornecido pelas criaturas que nós denominamos de encantados da natureza. Encantados da natureza. Nunca encarnaram. São os espíritos puros da natureza, dos mistérios de Deus. Porque antes da gente encarnar, todos nós passamos como seres encantados da natureza. A gente vai assustar, né? Mas é real. Então, esse arquétipo não foi fundamentado nas crianças que desencarnaram, e sim nas crianças encantadas, que são portadores naturais dos mistérios regidos pelos orixás. São espíritos da natureza, com toda a sabedoria que a natureza tem. Eles são os porta-vozes da natureza. Então, os espíritos que se manifestam na linha das crianças atendem as pessoas e auxiliam-nas com passes, benzimentos e suas magias elementais. Tudo isso feito com uma alegria enquanto brincam com seus carrinhos, apitos, bonecas e outros brinquedos bem característicos dos seus arquétipos. E até comem doce, claro, porque afinal de contas são crianças. São espíritos encantados de crianças encantadas, que podem, durante a sua vida toda, evoluírem a ponto de chegar a encarnarem. Então, antes de encarnarem, eles são espíritos encantados da natureza, que são preparados para vir ao planeta. Esse arquétipo é tão forte que adultos encarnados, sisudos e às vezes tímidos, se transfiguram e se tornam irreconhecíveis quando incorporados em seus médiuns. Por quê? Eu já expliquei no começo das nossas lives que a mediunidade de incorporação ela se manifesta através dos nossos neurônios, através das sinapses cerebrais. Muito bem. Então, quando um encantado incorpora na pessoa, toda a sua magia, a sua alegria de viver, a sua inocência infantil, passa para o médium. E naquele momento, ele não é um ser de 40, 20, 50, 70 anos. Não. Ele é um ser encarnado infantil. Um ser encantado, desculpe. Um ser encantado infantil. Que está num corpo encarnado que pode ter a idade que tiver. Eu mesma, com toda a minha idade, com toda a minha obesidade, quando incorporo, pulo e brinco como criança. É o que dizem. Então, a presença desses espíritos é tão marcante que mudam o ambiente em pouco tempo, descontraindo todos que estiverem à volta deles. Para você ter uma ideia, todo mundo canta, todo mundo fica alegre, todo mundo quer comer doce, todo mundo quer comer bala, todo mundo quer conversar com as crianças, todo mundo senta no chão. Então, eles mudam mesmo o ambiente. Por quê? Porque existe um elo de força mágica da natureza quando eles vêm. Claro que eles pegam uns arquétipos de alguma vez que, depois que eles encarnarem, eles podem estar até, vamos dizer,
querendo vir naquela família ou querendo ser como aquele ser, porque eles nos vigiam, eles estão sempre por perto. Mas não quer dizer que sejam espíritos desencarnados. Não são. São espíritos encantados da natureza. Então, todo arquétipo só é verdadeiro se estiver fundamentado em algo pré-existente. Então, a pré-existência desse arquétipo é o encantado da natureza. Se houver um espírito de luz que desencarnou quando criança e quiser se associar e trabalhar junto com aquela criança encantada, como médium, isso pode acontecer. Então, o arquétipo preto velho fundamentou-se no negro ancião. Rezador, mandigueiro, curador. O arquétipo da criança fundamentou-se na inocência, na franqueza, na ingenuidade dos seres encantados, ainda na primeira idade, ou seja, a infantil. E caso vocês não saibam, há dimensões inteiras habitadas por esses espíritos e nesse estágio evolutivo, conhecido como estágio encantado. Então, não é só uma dimensão. Não, são várias dimensões. E são várias dimensões e outros planos. Nós temos essa dimensão dos encantados também no planeta Terra. Mas há outros encantados em outros planos, em outros planetas. Então, nessas dimensões da vida, eles e suas mães encantadas são devotadas à educação moral, consciencial e emocional, contendo seus excessos, para que sejam direcionados para a sua evolução, até que eles possam ser enviados para encarnarem. Coisa que hoje em dia a gente não vê muito as mães fazendo. Hoje, quando uma mãe fala alto com uma criança, fica com medo de frustrar. Oh, meu Deus, eu posso estar frustrando meu filho. Tá? É preferível que você frustre, porque você vai frustrá-lo por amor. Quanto que a vida, o dia que tiver que frustrar um despreparado, vai ser muito pior. Então, vejam vocês que até os encantados têm mães para que eles obedeçam e sejam orientados. E por que nós, humanos, não fazemos isso? A pergunta fica no ar. Então, há dimensões muito mais bonitas que aquelas mostradas em contos de fada. Vocês sabiam que a maioria dos contos de fada são uma realidade dimensional? Shakespeare era mago e passou toda a sua magia através das fábulas e dos contos que ele deixou escritos. Quem não assistiu Uma Noite de Verão, de Shakespeare? Se não assistiram, procurem assistir. É pura magia. E quem conhece a magia entende nas entrelinhas o que ele quis falar. Procurem. E como Shakespeare, houve outros magos e médiuns que trabalhavam no ocultismo,
imitando a magia como se fosse contos de fada. Então, cada reino tem uma senhora, mãe, que rege. Há ainda uma hierarquia a auxiliá-la para a manutenção do equilíbrio e no cuidado para que essas crianças não regridam e, sim, amadureçam gradualmente. Então, existe uma mãe que rege. Qual seria a mãe que rege, meu bem? O trono feminino. Então, nós temos as mães. Yanta, Oxum, Oba, Egunitá, Nana, que são todas as senhoras mães que regem aqueles seres encantados da natureza. E, como eu expliquei, existe o trono e depois do trono as 7 mães auxiliares de cada trono. Então, o arquétipo forte e poderoso por trás dessas crianças encantadas são as nossas mães orixás. Não existe uma literatura sobre os gênios encantados, mas que eles existem e é uma realidade. E esses espíritos, que nós chamamos de erês, não são espíritos de desencarnados, pois, se assim fossem, não teriam conhecimento das magias, nem realizariam os benefícios de curas e atendimento que eles fazem. Então, eles também podem ser oferendados em jardins, à beira-mar, cachoeira, bosques, ou ainda em lugares frutíferos, pomares. Então, quem se interessar pelo assunto e quiser maiores informações, podem ver no livro Evolução dos Espíritos, do mestre Rubens Saraceni. Então, como vocês viram, a magia está no ar e os mistérios de Deus são muitos, principalmente na Umbanda. E na Umbanda a gente tem uma máxima que diz assim: pisa na Umbanda, pisa devagar. Firma o pensamento, que é para não errar. Então, esse é o conselho que eu deixo para todos vocês que se interessam em serem médiuns reais de Umbanda e que necessitam de que cada vez o conhecimento seja uma constante na vida de vocês e das pessoas que, mesmo não sendo médiuns, mas são médiuns latentes, queiram a sua evolução espiritual através do conhecimento da Umbanda. Então, mais uma vez, hoje eu fico feliz de estar aqui com todos vocês, de podermos estar passando um pouco do conhecimento que nós temos, que não é muito, mas foi a duras penas, porque há 42 anos que eu tenho o centro, há 42 anos eu continuo estudando. Porque hoje eu sei que o que eu sei, nada sei. E eu procuro querer saber sempre cada vez mais. Espero passar essa minha curiosidade também para vocês. Então, hoje estamos finalizando. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. E estaremos novamente
na próxima segunda-feira, falando sobre as linhas de baianos, boiadeiros, marinheiros, sereias e outras magias da Umbanda. Obrigada a todos e agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Olorum. Agradeço a todos os nossos orixás, ao Oxóssi, que nos permite assimilar sua sabedoria e conhecimento. Desejando a todos uma noite muito feliz. Quem sabe acompanhado de algum encantado da natureza. Em paz, gratidão, obrigada por estarem conosco no dia de hoje. Até a próxima.